Bom dia, pessoal. Somos alunos da PUC Paraná, estudantes de Engenharia Química. Hoje vamos falar sobre uma prática realizada na disciplina de transferência de massa. Nosso grupo é composto pelo Adrian, pela Giovana, pelo Juliano e pela Rafaela. Nossa prática é a determinação da porosidade aparente, densidade relativa e densidade absoluta. Nossos objetivos são a determinação para dois materiais refratários distintos da porosidade e das duas densidades. Nossos materiais utilizados foram duas cerâmicas distintas, como podemos ver nessa primeira imagem, temos um tijolo comum e uma cerâmica branca. Essa cerâmica branca geralmente é utilizada para revestir churrasqueiras e lareiras, ela suporta altas temperaturas. Nas imagens 2 e 3 podemos ver como essas cerâmicas foram utilizadas. Podemos ver que esses pedaços maiores foram utilizados para a determinação da porosidade e esses materiais menores foram utilizados para a determinação da densidade. Então, para a determinação da porosidade, pegamos as amostras e lixamos elas a fim de retirar qualquer tipo de esmalte ou impureza na superfície. Essas amostras foram secadas em estufa a 120 graus Celsius por 5 horas. Em seguida foram pesadas e colocadas dentro de um dessecador a vácuo. Nesse dessecador elas foram cobertas com água e permaneceram em repouso sob pressão reduzida por 5 horas. Ao final desse tempo todo, as amostras foram pesadas dentro e fora da água. Então aqui a gente tem as amostras, logo que elas saíram da estufa, a gente tem a amostra 1 com um peso de 64,05 gramas e a amostra 2 com um peso de 251,54 gramas. Aqui a gente tem a foto do nosso sistema, então a gente tem o dessecador ali a vácuo, com as peças dentro submersas, e a nossa bomba, que vai criar o vácuo dentro desse dessecador. Elas permaneceram ali durante 5 horas. Aqui a gente tem um vídeo de quando a gente ligou a bomba, né? Então a gente pode ver bolhas saindo dali, no momento que foi criado o vácuo, né? O ar de dentro das peças começou a ser retirado e a água começou a entrar. Aqui a gente tem a nossa bomba e as bolhas de ar subindo. Aqui a gente vai ter a nossa fórmula para o cálculo da porosidade, então a gente tem que P é igual a W, W é o peso saturado, que é nada mais que a amostra molhada, né, fora da água, menos D, que é o peso dela seca, que foi logo que ela saiu da estufa, sobre o peso saturado novamente, e menos S, que é o peso suspenso. Esse peso suspenso é o empuxo, é o peso da nossa amostra dentro da água. Tudo isso vezes 100. Então, para a cerâmica branca, a gente tem ali que o D é igual a 251,5 gramas, é o peso dela seca, assim que saiu da estufa. Temos nosso W, que é 291,1 gramas, que é o peso dela molhada. E daí para o cálculo de S, S é o empuxo, né? Nós temos ali primeiro o peso total da peça, mais a água, mais o Becker. Daí temos o peso do Becker e o peso da água. Com esses três valores, a gente vai calcular o peso dela dentro da água, que vai ser o 954,9 gramas, que é o peso de tudo, menos 692,7 gramas, que é o peso da água, menos 166,3 gramas, que é o peso do Becker. Então, a gente vai chegar que o peso da amostra dentro da água é igual a 95,9 gramas. Daí já temos ali o nosso W e o nosso D, e aplicando tudo isso na fórmula, a gente tem que a porosidade desse material, dessa cerâmica branca, é igual a 23%. Para a cerâmica vermelha, o cálculo é exatamente o mesmo. Então a gente tem ali o nosso W, que é 79,3 gramas, e o nosso D, que é 64,05 gramas. Para o cálculo de S, a mesma coisa.
temos que S é dos 652,7 gramas, que é o peso da nossa amostra, mais água mais Becker. Daí vamos descontar 456,8 gramas, que é o peso da água, e 166,3 gramas, que é o peso do Becker. A gente chega em 29,6 gramas, que é o peso da nossa amostra dentro da água. Aplicando tudo isso na fórmula de novo, nosso S, nosso W e nosso D, a gente tem que a porosidade dessa cerâmica vermelha é igual a 30,8%. Então, comparando a cerâmica branca com a cerâmica vermelha, a gente conclui que a cerâmica vermelha é mais porosa que a cerâmica branca. A segunda prática foi a definição da densidade relativa e da densidade absoluta. Para a densidade relativa, o primeiro passo do experimento foi a secagem da amostra a 110 graus. As amostras foram as mesmas utilizadas no teste da porosidade, durante 5 horas. Depois foi feita a pesagem do piquenômetro vazio. Logo após, a pesagem do piquenômetro cheio com água. Logo após, o piquenômetro foi seco e 8 a 12 gramas de cada amostra foram colocadas no piquenômetro e em seguida pesadas. Depois, 1/4 do piquenômetro foi colocado com água destilada e deixamos fervendo de 10 a 15 minutos. Logo após, o piquenômetro foi enchido com água novamente até dar toda a capacidade e depois foi deixado esfriar até a temperatura ambiente. No final, foi feita novamente a pesagem do piquenômetro. Aqui são os pesos do piquenômetro vazio. Foi feita em duplicata para cada amostra. Peso da água. Peso das amostras. Peso da amostra mais água. E a densidade relativa, para o cálculo, nós utilizamos a seguinte fórmula, em que o W é o peso do piquenômetro vazio mais amostra, P, peso do piquenômetro vazio, W1, peso do piquenômetro mais o peso da água, H2, peso do piquenômetro mais peso da amostra mais água. Cada variável da fórmula foi obtida fazendo a soma necessária a partir das pesagens. Os valores foram substituídos na fórmula e obteve-se o valor das densidades relativas de cada amostra e suas duplicatas. A primeira densidade da amostra 1 é de 0,5 gramas por ml e a segunda densidade da amostra 1 é de 0,607 gramas por ml. A primeira densidade da amostra 2 é de 0,634 gramas por ml e a segunda de 0,630 gramas por ml. Para a densidade absoluta, multiplica-se o valor da densidade relativa pela diferença entre a densidade da água e a densidade do ar, para a temperatura e pressão do dia do experimento, no caso de 29 graus Celsius e 1 atm. Substituindo na fórmula, a primeira densidade da amostra 1 é de 0,497 gramas por ml e a segunda é de 0,604 gramas por ml. A primeira densidade da amostra 2 é de 0,631 gramas por ml e a segunda de 0,627 gramas por ml.